Olá, amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso Up to Date, que é aquele encontro para tratar dos principais tópicos da semana do mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz. Hoje não temos a presença do nosso querido amigo Lucas Xavier, o Lucas que está sempre aqui comigo para comentar os principais assuntos da semana. Dessa vez por uma questão de agenda, ele tinha um compromisso, uma viagem para fazer, não conseguimos fechar uma agenda para a gente gravar. Por isso eu vou fazer uma versão mais breve aqui do nosso Up to Date, como já aconteceu outras vezes, mas vocês não ficam sem os principais tópicos da semana. Vai ser uma versão pocket, como eu costumo brincar aqui, do Up to Date, porque aí sem os comentários do nosso querido Lucas Xavier, o programa acaba ficando um pouco menor do que de costume. Não teremos também o Innovate BR, que o nosso querido Lucas sempre traz uma novidade de inovação e do mercado nacional, mas vamos falar sobre muita coisa. Vamos falar principalmente sobre inteligência artificial, vamos falar de Nokia, vamos falar de Netflix e sistemas de anúncios, então fiquem ligados porque tem bastante coisa interessante no Up to Date de hoje. Eu acho que para início de conversa, né, sempre aquelas recomendações e notas do início do programa, eu acho que tem uma indicação muito interessante. Eu tenho sempre feito indicações de podcasts aqui, e tem um podcast que é o Guerras Comerciais. Eu já falei dele em alguma outra gravação aqui para o canal, para o Talk to Biz. Possivelmente foi aqui mesmo no Up to Date. Guerras Comerciais, ele é um podcast da Wondery, que é uma produtora, me parece ali, afiliada à Amazon, ou está debaixo do guarda-chuva ali da Amazon. Então, o original se chama Business Wars. Então, cada temporada fala da guerra entre duas empresas ali do mesmo setor. Então, já teve Toyota versus Honda, Microsoft versus Apple, Apple versus Samsung. E tem inúmeras temporadas para quem consegue escutar aí no inglês. É muito legal, vale a pena assistir, vale a pena ouvir. E, de todo modo, desde o ano passado, me parece, a Wondery está numa parceria com a galera do B9 e está produzindo a versão em português do Business Wars, que se chama Guerras Comerciais. Mas não só replicando as temporadas que já foram produzidas lá fora, porque, por exemplo, se eu não me engano, a primeira aqui a ser feita no Brasil foi Microsoft versus Apple, ou Apple versus Microsoft, né, como queiram. Mas aí foi inspirada, baseada no que já tinha sido produzido lá fora. Mas tem coisa nacional também sendo produzida, o que é muito bacana. E aí eu quero destacar uma temporada que eu comecei a ouvir na semana passada, e quem aí me acompanha em rede social como Instagram, por exemplo, deve ter visto lá que eu postei sobre esse podcast, o Guerras Comerciais, porque a temporada atual fala sobre Coca-Cola versus Dolly. E aí eu achei bem interessante, já ouvi, quando eu ouvi tinham 3 episódios, soltam um por semana, então a temporada ainda está sendo publicada, mas muito interessante como é que a Dolly, né, de um cenário underground ali, das tubaínas, né, que seriam segundo ou terceiro escalão em linhas de refrigerantes, mas como é que ela entra numa briga ali com a Coca-Cola, com questão de denúncias, comunicados à imprensa, e uma série de coisas que tornam aquilo ali, na verdade, mais até menos uma guerra de fato comercial, mas muito mais uma disputa publicitária ali, uma disputa a nível de relações públicas, e que acaba indo parar na justiça. Então, na semana passada tinham 3 episódios disponíveis. Eu não sei exatamente o dia que eles estão soltando um novo episódio, mas está rolando aí o podcast Guerras Comerciais, temporada atual, Coca-Cola versus Dolly. Então é legal que eles não só estão reproduzindo as temporadas que já foram feitas lá fora, mas estão pegando cases nacionais para fazer temporadas totalmente originais na versão em português. E
tá muito bacana, tá muito bem produzido, vale a pena vocês darem uma olhada, tá disponível aí em todas as principais plataformas de podcast da atualidade. Ainda no campo das recomendações, tem o Talk to Biz dessa semana, quer dizer, semana passada, né? Estamos no final de semana, dia 19 de maio, o podcast que foi publicado na última quinta-feira, Talk to Biz número 200, tem versão em vídeo também, onde eu converso com a Roberta Regueira, Roberta que é da Back on Track, e ela trabalha com consultoria em carreira, planejamento de carreira, serviços de recolocação e reposicionamento profissional, e a gente está falando sobre o futuro da gestão de carreira. Então um papo também bem interessante, já está disponível nas principais plataformas e também a versão em vídeo no YouTube. Vale a pena dar uma olhada nesse material que está bem legal. Anotem aí, Talk to Biz número 200. Para início de conversa, a gente pode falar de Nokia, porque inclusive há alguns meses atrás falamos da Nokia aqui e como a empresa HMD Global, que é a detentora atual da marca Nokia para telefonia móvel, vinha sorrateiramente tirando a marca Nokia da existência, por assim dizer, inclusive mudando o site, tirando algumas coisas do ar. E nós comentamos isso aqui num programa, eu não vou lembrar a data agora desse programa, depois eu tento resgatar, deixo o link na descrição do episódio. E eu e Lucas comentamos o quanto era, de certa maneira, triste, né, ver a marca Nokia, que já foi a principal marca a nível de telefonia móvel, ela ser cada vez mais jogada para escanteio e ser tratada como um ativo qualquer. E, de certa maneira, tudo indicava naquela época que a HMD Global iria, aos pouquinhos, descartar a marca Nokia. E aí, essa semana, a gente teve uma outra novidade que aponta meio que na direção contrária. Vamos lá, a marca Nokia está lançando um novo modelo de telefone. O icônico Nokia 3210 está de volta ao mercado em uma nova versão. O modelo é desenvolvido pela HMD Global, detentora dos direitos de fabricação dos ativos da Nokia, possui características modernas como a conectividade 4G e uma câmera traseira de 2 megapixels com flash LED. Visualmente, o aparelho preserva muitos dos traços do seu antepassado. O mais notável deles é o teclado T9, que possui algarismos e um conjunto de 3 letras dentro das mesmas teclas, como aqueles tecladinhos dos telefones clássicos da Nokia e de outros fabricantes também. Trata-se, na verdade, de uma edição comemorativa de 25 anos de lançamento do modelo original. Mas, como vocês devem estar imaginando, é um telefone de baixa performance. A nova versão apresenta tela TFT de 2.4 polegadas com resolução de 320 por 240. As maiores limitações, no entanto, são geradas pelos 64 MB de RAM e 128 MB de memória interna, bem como o fato do telefone não se conectar às redes Wi-Fi. Aí tem link aqui de uma matéria do Mundo do Marketing, do GSM Arena e de outros sites aqui da gringa falando sobre esse lançamento. Enfim, tudo dava a entender naquela época que a HMD Global estava se desfazendo ou mesmo que desqualificando, não dando a devida importância para a marca Nokia, e agora eles vêm com esse lançamento comemorativo e meio que caça-níquel. Já tem alguns anos, desde que aquela parceria Nokia e Microsoft não deu muito certo, que quando a Nokia voltou a contratualmente ter o direito de atuar nesse mercado de telefonia móvel, ela mirava em mercados de baixo custo. Então eram aparelhos de entrada, eram os chamados feature phones, aqueles telefones bem simples, sem grandes conectividades, os modelos como a gente tinha lá nos anos 90, início dos anos 2000. Esse telefone vai exatamente na mesma direção, quer dizer, é um telefone de baixo custo, ele está aqui, ó, inicialmente o novo 3210 está disponível apenas na Europa, por 79 euros, cerca de R$430. Então, é um telefone, de fato, barato, de entrada. Então, isso
segue a orientação que a Nokia tem já faz alguns anos de trabalhar nesse mercado de entrada e não disputar mais com os telefones topo de linha, com os smartphones e qualquer outro aparelho que tenha maior conectividade, telas maiores, enfim, que sejam esses telefones centrais computacionais que a gente tem hoje. O meu receio em relação ao uso que a HMD Global está fazendo em relação à marca Nokia é que isso se torne muito próximo ao que está acontecendo com a Atari, o que já vem acontecendo há alguns anos com a Atari. Inclusive tem um episódio do review do ano passado, 2023, onde eu falo sobre isso. Quer dizer, hoje eu não lembro o nome da empresa que detém os direitos da marca Atari, mas faz daquilo ali de gato e sapato e usa apenas num sentido muito caça-níquel, quer dizer, cria produtos bem baixo nível, sabe? Cria produtos, a bem dizer, péssimos em todos os aspectos e trabalha com essa, e tenta trabalhar pelo menos com esse vínculo emocional que essa marca Atari, mas também pode ser o caso da Nokia, né, que essas marcas construíram ao longo das suas trajetórias para, de repente, aparecer um pouquinho mais na mídia, para conseguir algumas vendas, mas no final das contas os produtos são todos uns grandes desastres e é o que vem acontecendo com a Atari, na verdade, não é de hoje, e a Atari que tem um potencial, né, e um nível de envolvimento emocional que é incrível, fantástico, mas não consegue sair do raso ali, porque sempre os lançamentos é um desastre atrás do outro, e muito por conta dessas empresas não terem a menor visão do mercado em que estão atuando, não terem a menor perspectiva e usarem aquilo ali apenas como isca para fazer um dinheiro fácil. Na verdade, é isso que fica claro aí com esses lançamentos. Não é necessariamente o caso da HMD Global, porque ela é uma empresa de fato de telefonia móvel. É uma empresa que está nessa seara, está nesse setor atuando. Contudo, a gente não vê uma iniciativa muito forte de valorização da marca. Imagina, né, o tamanho da riqueza de você ter no teu portfólio uma marca com o peso da Nokia. E ainda assim as coisas são feitas meia boca e talvez esse lançamento possa representar um divisor de águas, de fato deles olharem para a marca Nokia com todo o potencial e com a relevância que a marca merece. Mas até então não é o que vinha sendo feito, tanto é que a gente noticiou há uns meses atrás que eles estavam tirando a marca do site oficial da empresa. E a grande questão era, nossa, então eles estão acabando de vez, estão enterrando de vez a marca Nokia? E agora eles vêm com esse lançamento. Tudo bem, vamos fazer a meia-culpa aqui, que depois dessa notícia a gente não acompanhou, para ver se de fato eles voltaram com a marca para o site, enfim. Né? Mas ficou algo um tanto quanto obscuro na época, a empresa não deu nenhuma grande satisfação e agora eles vêm com esse lançamento. Então a gente espera que eles de fato tratem a marca Nokia com a relevância, o mínimo de respeito que ela merece, e o aparelhinho, não sei se vocês viram fotos, mas tem aí os links na descrição desse episódio. O aparelhinho tá bem bonitinho. Obviamente é um aparelho que não tem como competir com o que a gente entende hoje, que é um smartphone, um telefone celular, mas ainda assim para mercados de entrada, para setores onde você precisa só de uma comunicação mais básica ali, não de tantos recursos, ou em cenários de fato de maior deterioração econômica, onde as pessoas não vão ter a grana para comprar um aparelho nos moldes que a gente entende hoje. Então esse aparelho pode ser algo de fato bem interessante e, como eu disse, o visual dele está muito legal. Então, como edição comemorativa também, acho que nesse ponto eles acertaram. Vamos acompanhar para ver se de fato eles vão conseguir reativar a marca Nokia ou vai virar uma nova Atari que de tempos em tempos, sei lá, de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, lança alguma nova coisa, bem caça-níquel e mais uma porcaria. Ao invés de engrandecer a marca e resgatar aquele espírito da marca, serve para ajudar a soterrar a marca ainda mais no passado. Vamos acompanhar para ver o que acontece. Agora tem uma coisa interessante aqui também, que é sobre Netflix. A Netflix anunciou nessa última semana que está lançando sua plataforma própria de anúncios.
essa medida coloca a gigante do streaming ao lado de outros pesos pesados do setor em matéria de servidores de anúncios, como Google, Amazon e a Comcast. A reportagem original é do site TechCrunch. A nova plataforma representa uma mudança significativa na abordagem publicitária do serviço de streaming. A empresa originalmente tinha feito uma parceria com a Microsoft para desenvolver sua tecnologia de publicidade, permitindo que a Netflix entrasse rapidamente nesse setor, né, de anúncios. Com o lançamento da sua nova tecnologia interna, a Netflix está preparada para assumir o controle total do seu sistema de anúncios. Esse movimento estratégico capacitará a empresa a criar experiências publicitárias direcionadas e personalizadas que repercutam em sua enorme base de usuários. Atualmente, o Netflix tem 270 milhões de assinantes pelo mundo. É claro que nem todos esses assinantes estão naquele sistema onde são exibidos os anúncios, porque a gente sabe que os anúncios são exibidos naqueles planos mais básicos. Segundo números aqui do eMarketer, o número de assinantes da Netflix que estão naqueles planos básicos que exibem anúncios são em torno de 40 milhões de usuários pelo mundo. Ainda assim, a expectativa de faturamento para o business de publicidade da Netflix é de cerca de $1 bilhão até o final desse ano. Então vejam que, de certa maneira, ainda é uma perspectiva pequena se comparado a outras plataformas de anúncio. É claro que esse ganho publicitário, já até trouxe essa informação aqui num outro programa, não lembro se foi no Up to Date, mas trouxe essa informação que para a Netflix esse segmento publicitário, esse braço publicitário que ela está desenvolvendo, representa ali quase que um ganho puro, um ganho limpo. É óbvio que tem os investimentos ali em plataforma, tem os investimentos em tecnologia, em arquitetura, em infraestrutura, em pessoal. Ok, tudo isso a gente já sabe, mas isso é pequeno, principalmente em se tratando de uma empresa que já atua pesadamente no setor tecnológico. Isso é algo pequeno em comparação ao potencial de ganho que ela pode ter. E aí, previsões aí dos analistas do setor, eu estou com essa previsão aqui do eMarketer, tem o link aqui para vocês acessarem esse material completo, a previsão de $1 bilhão até o final desse ano, mas porque a coisa ainda está esquentando. Questionamento que eu deixo aqui no ar, é se isso não pode crescer o olho da Netflix para que ela não fique só restrita a esses 40 milhões de assinantes que de fato são expostos à publicidade e que outras mecânicas ela pode de repente tentar implementar a partir de agora para chegar aos 270 milhões de assinantes. Eu acho que a gente está caminhando seriamente nesse sentido. Inclusive eu estou devendo, junto com o nosso querido Renan Peixoto, da gente gravar um episódio sobre mercado de streaming, uma atualização do setor. A gente gravou ano passado, gravamos no ano retrasado também, acho que precisa, mas o que eu tenho lido, o que eu tenho visto dos comentários aí da imprensa especializada é que cada vez mais os serviços de streaming estão parecidos com o que eram os serviços de TV por assinatura, TV a cabo, como a gente chamava popularmente aqui no Brasil, embora nem todas fossem de fato transmissão via cabo. E isso está cada vez mais próximo, e acho que esse anúncio da Netflix de ter a tecnologia própria, ele ter sua própria plataforma e oferecer experiências, segundo o texto aqui do TechCrunch, experiências personalizadas, customizadas, direcionadas para seus usuários. Eu acho que isso tende além de ser, de novo, né, um braço de faturamento limpo, porque a partir do momento que ela fez o investimento na plataforma e a plataforma está funcionando, aí é só
basicamente dinheiro entrando, diferente das produções que ela faz, onde ela gasta dinheiro ali, produz o material, produz o filme, produz a série, ou então paga pelos direitos daquilo ali para depois tentar reverter em mais assinantes. E aí com a básica ela já tem, quer dizer, esse ganho publicitário é um ganho muito mais limpo, por assim dizer. Mas até que ponto isso também não pode começar a incomodar os usuários e de certa maneira, de repente, fazer cair um pouco essa base. Não é o que parece, porque, segundo eles, depois de todas as medidas que foram medidas, vamos dizer assim, não tão simpáticas, como a questão do compartilhamento de senha, dos anúncios nos planos mais baratos, eles não registraram queda no número de novos assinantes. Pelo contrário, a gente trouxe aqui no Up to Date, no início desse ano, no final do ano passado, que eles estavam fechando o ano ali com números bem positivos. Então, vamos acompanhar, vamos ver o que pode vir por aí em relação a Netflix, e aguardem que em breve venha um Talk to Biz Tech falando sobre essa atualização na briga dos serviços de streaming para 2024. Aguenta aí que já vai sair um episódio com essa temática. Para terminar o episódio de hoje, a gente não pode deixar de falar dos anúncios referentes à inteligência artificial que a gente teve ao longo da semana. Como já era esperado, a OpenAI apresentou algumas novidades, não exatamente tudo aquilo que ela estava prometendo, e a gente vai comentar aqui rapidamente sobre o anúncio, vamos botar nossas barbas de molho aqui e vocês já vão entender por quê. E teve também os anúncios do Google, com o seu Google I.O., trouxe muita novidade ali em relação à inteligência artificial. Inclusive, nessa semana eu estou gravando com o nosso amigo Renan Peixoto um episódio do Talk to Biz Tech falando sobre os anúncios do Google e quais são as perspectivas para o mercado mobile e em relação à inteligência artificial até o final do ano. A gente sabe que em junho, daqui a pouquinho, tem os anúncios também da Apple. Vamos falar primeiro de OpenAI. A OpenAI anunciou na última segunda-feira, dia 13, seu mais recente modelo de linguagem de inteligência artificial, que segundo eles será mais fácil e intuitivo de usar, chamado GPT-4, ou é uma atualização do modelo anterior da empresa, o GPT-4, que foi lançado há pouco mais de um ano. O modelo estará disponível para clientes não pagantes, o que significa que qualquer pessoa terá acesso à tecnologia mais avançada da OpenAI a partir do uso do Chat GPT. Até então, quem não pagava usava só o GPT, o Chat GPT versão 3 ou 3.5, não lembro agora qual é a versão. O 4, a versão mais poderosa, estava disponível apenas para assinantes. O GPT-4 ou permitirá interações usando texto, voz e a, entre aspas, visão, o que significa que ele pode visualizar capturas de tela, fotos, documentos ou gráficos enviados pelos usuários e conversar sobre eles. A diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, disse que o ChatGPT agora também terá capacidades de memória, o que significa que ele pode aprender com conversas anteriores com os usuários e pode fazer tradução em tempo real. E aí foi exibido um vídeo, uma demonstração em vídeo, onde 2 funcionários da OpenAI conversam com um assistente de voz, e o pessoal estava brincando, comparando muito com aquele filme Her, com o Joaquin Phoenix, onde ele se apaixona pela assistente de voz que está instalada no seu telefone celular. E, bom, enfim, o vídeo em si foi impressionante. Se a interação realmente for naquele nível, e é até interessante porque eu estava ouvindo o Hard Fork, também um podcast que eu já recomendei aqui no programa, e a edição de semana retrasada estava falando justamente sobre empresas que estão oferecendo chatbots de companhia, que são chatbots ali movidos, é claro, à inteligência artificial, que ficam conversando e interagindo com você. E aí a OpenAI soltou esse vídeo, e aquela tecnologia que é demonstrada ali no vídeo é realmente impressionante. Por que que eu falei da gente colocar as barbas de molho, e não estou duvidando da capacidade da OpenAI? É porque demo em vídeo é uma coisa, ver a coisa funcionando na prática
é uma outra história. É um outro departamento. Então, enquanto produto, o que foi mostrado ali num vídeo publicitário tá realmente impressionante. Agora, como isso vai funcionar na prática, depois que as pessoas estiverem testando-se com toda aquela fluidez, com toda aquela capacidade de humanização, porque se você olhar o vídeo, a assistente de voz, uma assistente feminina, no caso, conversando com os dois funcionários da OpenAI, realmente lembra a questão do filme lá, do Her, né? Porque a conversa tá muito humanizada ali, você entende menos que é um robô, uma máquina falando com você, porque de fato a fala é muito bem contextualizada, é muito bem ritmada, por assim dizer, então é uma coisa muito bem feita. Agora, se isso vai funcionar na prática, exatamente daquela forma ali que eles colocaram, ainda não sabemos. Acho que vale lembrar que os 2 lançamentos recentes que a gente teve nessa seara de inteligência artificial, que nas demos prometiam muita coisa e quando foram parar nas mãos do público, se mostraram grandes tragédias no sentido de produto. Um é o AI Pin, que nós já comentamos aqui, e o outro é o Rabbit R1, que também comentamos aqui. Todos foram anunciados no ano passado, as demos eram impressionantes, eles entraram na pré-venda e quando a primeira leva foi entregue para o público, a coisa era muito pior do que eles estavam de fato prometendo. E por isso a gente deve acompanhar isso com bastante cautela. De novo, não duvidando da capacidade da OpenAI, mas como eu falei no programa da semana passada, o senhor Sam Altman está especialista agora em trabalhar a expectativa da mídia. Então ele joga uma coisa aqui, joga uma coisa ali, a coisa do buscador que eles prometeram ainda não veio, de fato. No final das contas, o mais impressionante é, bom, o GPT-4 ou vai ser aberto ao público e 2, ele vai ter toda essa capacidade de entender e interagir por voz ou por meio das câmeras, olhando o que está ao seu redor ou vendo imagens que você entrega para ele de alguma maneira, e esse assistente de voz que realmente a demonstração em vídeo foi impressionante. Agora, vamos aguardar para ver na prática como isso vai funcionar, principalmente a questão do assistente por voz. E aí tem matérias aqui da CNN Brasil e do Tecnoblog para vocês olharem e acessarem esse conteúdo original. Por fim, tivemos todos os anúncios do Google I.O. e o tema foi único, né? Inteligência artificial. Eu não vou entrar aqui nos detalhes técnicos da novidade, eu acho até um problema se esse mercado de inteligência artificial já partir para a dimensão técnica do produto e ficar só nisso, significa que enquanto produto, enquanto utilidade, talvez eles já não tenham muito mais o que oferecer. Então, de verdade, eu não quero saber de benchmark, de teste disso, de teste daquilo. Não, porque o Gemini Pro fez tantos pontos no teste disso e o GPT-4 foi tantos pontos superior ou tantos pontos inferior. Para o grande público, isso não interessa. A nível de produto, o que interessa são as funcionalidades que são colocadas. Então, como já era de se esperar, muitas novas integrações entre inteligência artificial do Google, agora Gemini, porque eles também não se decidem em relação à estrutura de brand, arquitetura de brand, né? Então uma grande confusão, mas Gemini é associado a Google Fotos, associado ao Gmail, associado ao Google Meet, entre outras coisas, então cada vez maior integração, né? Uma integração totalmente orgânica ali, com todos os serviços que o Google já oferece. Aí tem matéria aqui também do Tecmundo, por exemplo, o Gemini agora tem integração com Google Fotos, será possível encontrar imagens com auxílio da inteligência artificial, descrevendo o que está buscando. Também será possível gerar legendas para serem compartilhadas nas redes sociais. A ferramenta chega primeiro para os assinantes do Google One, ainda sem lançamento, sem previsão de lançamento para o público em geral. Então eles anunciaram uma série de coisas, eu não vou detalhar tudo isso aqui. Talvez o principal ponto sejam as novidades em relação
às buscas. Já falamos sobre isso aqui, do problema de como esses novos sistemas de busca movidos à inteligência artificial podem mudar a dinâmica, como a internet funciona hoje e como as pessoas visitam ou deixam de visitar determinados sites. Aqui texto também do Tecmundo, olha, a busca do Google ganhou atualizações do Gemini. Agora, além de fazer perguntas como se estivéssemos conversando com a inteligência artificial, também é possível fazer buscas a partir de vídeos. Basta fazer uma gravação e adicionar ao buscador que o mecanismo realiza uma busca avançada pelas páginas da internet. O recurso estará disponível apenas no Google Labs, sem data para chegar ao público em geral. Fora isso, o Google também anunciou um gerador de vídeos para concorrer com o Sora, da OpenAI. Enfim, tem uma série de outros anúncios aqui. Curiosamente, falou pouco sobre Android, né? Você veja como é que a coisa virou a chave de fato, mas entende-se que tudo que está integrado aqui, as ferramentas do Google, vai estar integrado também ao Android. Então, 2 pontos que eu quero destacar com vocês. Primeiro, assim, se entrarem nessa agora de só disputar por quesitos técnicos, muito provavelmente é porque a nível de utilidade a coisa já chegou num patamar ótimo. Olha, já temos a utilidade para isso aqui, agora vamos disputar para quem tem maior poder de processamento. Então, isso já pode estar indicando ali uma linha de saturação em relação ao que esses sistemas têm para nos oferecer e até que ponto eles vão chegar. E eu já tinha falado isso aqui no canal, quem acompanha desde o ano passado, eu já venho falando sobre isso. Olha, tá bom, e a utilidade, e o produto em si, né? Eu preciso primeiro da utilidade, depois do aparato técnico. Se eu tenho só aparato técnico para divulgar, é porque a utilidade já foi dada, ela não tem nenhuma mudança, ela já está integrada, enfim, eu não tenho nada efetivamente de novo. E o segundo ponto é sobre mercado de buscadores, mas não o mercado de buscadores em si. A gente sabe que hoje tem o domínio do Google, a OpenAI está prometendo aí, mas por enquanto está só na promessa de ter um buscador também, mas a grande questão é como isso muda a dinâmica da web. Eu falei aqui no ano passado muito sobre traffic drop, né? Quer dizer, o tráfego na web mudando o seu fluxo, não passando mais de um buscador para sites que produzem conteúdo. Isso muda a dinâmica publicitária, muda toda a nossa dinâmica de uso da internet. De certa maneira, tem o potencial para mudar a própria dinâmica das buscas, e é algo que a gente trouxe aqui também, falando, será que o Google quer essa mudança? O mercado de publicidade, que é derivado do mercado de buscas, é um mercado bilionário. Então, será que ele quer isso? Porque se eu não tenho mais fluxo para os sites, esse mercado de anúncio, ele também sofre um baque. E todas essas são grandes interrogações que a gente não sabe exatamente para onde a coisa vai caminhar. Mas é fato que, para quem vive desse tráfego na web, isso já tinha acendido um sinal de alerta lá atrás, e agora, com mais e mais anúncios sendo feitos nesse sentido, eu acho que essa dinâmica pode mudar radicalmente daqui por diante. Então, o pessoal que trabalha dependendo desse tráfego vai realmente talvez ter que repensar o seu modelo de negócios daqui por diante. E em relação aos anúncios da OpenAI, é aquilo, botar nossas barbas de molho, vamos aguardar para quando a coisa vir para público, estar disponibilizada para testes, e se for realmente tudo aquilo que foi apresentado em vídeo, a coisa é de fato impressionante. Vamos acompanhar, como eu tinha dito para vocês, esse é um up-to-date menorzinho. Na semana que vem voltamos com mais novidades e o nosso amigo Lucas Xavier estará também de volta. É isso, meus amigos, boa semana a todos, um grande abraço, até lá, valeu, tchau, tchau.